Olá, família! Boa noite! Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Estamos aqui para darmos sequência e vamos tentar terminar hoje o capítulo 20 do livro do Apocalipse. E hoje nós temos um estudo extremamente complicado, porque nós vamos lidar contra uma corrente extremamente comum nas igrejas evangélicas e no meio cristão como um todo. Nós vamos lidar com uma profecia difícil de ser compreendida, porque ela se encontra em 2 livros, e nós precisamos realmente que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, nos instrua, nos ajude a compreender essa profecia de hoje. Então, para darmos sequência, nós vamos começar a leitura no capítulo 20, a partir do verso 7, lembrando que os 6 primeiros versos do capítulo 20, nós estudamos sobre um período de 1000 anos. Período esse que começa quando Cristo volta para buscar os seus. Nós vimos que a Bíblia nos ensina que durante esse período todos os ímpios estarão mortos e, passado esses 1000 anos, eles ressuscitarão. E o que vai acontecer a partir de então? É o que nós veremos. E aí no verso 7 diz assim: quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Solto da sua prisão, lembrando que ele foi preso no abismo. Abismo é uma referência à morte, sepultura. Ou seja, durante os 1000 anos estava ele morto e agora ele vai ser solto. Ele volta à vida. E aí diz mais: e ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Por quê? Porque nós vimos nos 6 primeiros versos do capítulo 20, mais precisamente no verso 5, que juntamente com Satanás, todos os ímpios de todos os tempos ressuscitarão. Todos aqueles que um dia viveram sobre a face da terra e morreram irão ressuscitar. Todos. Então você imagina que realmente são muitas pessoas. E aí é dito assim: sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Olha que interessante, aí cita Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, ou seja, são muitos, a fim de ajuntá-las para a batalha. Vou ler o verso 9 e 10. Subiram sobre a largura da terra, olha como são pessoas. Você imagina hoje habitando na face da terra, essa geração tem quase 8 bilhões de pessoas. Agora você imagina que são pessoas que habitaram na terra por quase 6.000 anos. É muita gente. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade querida. Por quê? Nesse momento aqui, o que nós estamos vendo? A cidade santa está descendo, os ímpios ressuscitaram e eles cercaram a cidade santa. Eles cercaram. Quando eles cercam sob ordem do diabo, tendo o diabo como seu líder dessa batalha, eis que desceu fogo do céu e os consumiu. Verso 10. E o diabo, que enganava, ele foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. É engraçado, a besta e o falso profeta não apareceram nessa ressurreição. Por que será? De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Pronto. Mas presta atenção.
nós temos muita coisa para compreender aqui. Primeiro, eu quero chamar a atenção sobre essa narrativa. Vamos pegar esses versos aqui que nós lemos, do verso 7 ao verso 10. Diz o quê? Passou os 1000 anos, a cidade santa vem descendo. Ressuscitou todos os ímpios que já habitaram sobre a face da terra, e eles viram a cidade santa descendo. O diabo saiu reunindo todos esses para uma grande batalha. O pensamento do diabo é fácil, né, de se entender. Eles são a maioria. Então decidiram tentar tomar a cidade à força. Mas eis que fogo desce do céu e consumiu a todos. Ponto final. E aí é dito que o diabo é lançado num lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta já se encontram. Ué, mas espera aí. E esse lugar arde em fogo? Como é que fala aqui? Serão atormentados para todo sempre. Eita! Então, essa história de inferno, eu acho que existe. E que situação complicada, hein? Só que vamos entender uma coisa. Eu sempre digo que as profecias elas têm referências cruzadas. Ela tem palavras que nos levam a outras profecias. E no meio dessa narrativa tem uma expressão que só aparece nesse verso no livro do Apocalipse e mais em nenhum outro lugar do livro do Apocalipse, que é a expressão Gog e Magog. Gog e Magog é uma referência cruzada, porque tem uma profecia no Antigo Testamento sobre Gog e Magog. Mas antes de nós lermos sobre essa profecia, vamos entender o seguinte. Note que nós estamos falando de um evento que vai acontecer após a volta de Cristo. Após a volta de Cristo. Após 1000 anos. E somente quando a cidade santa for descer para essa terra, os ímpios serem ressuscitados, o diabo tentar tomar a cidade santa, e só então fogo desce do céu e os consome. Antes de nós lermos sobre essa profecia de Gog e Magog, vamos entender algumas coisas. Primeiro, você viu que existe um povo santo, correto? Que são todos os salvos. Segundo, você viu que existe uma cidade santa, que é a Nova Jerusalém, que é agora, que será a nova nação, né? Nova Israel, um Israel espiritual, um Israel daqueles que foram salvos por Deus. Você viu aqui. Você viu que isso é após o milênio. Ou seja, quem reúne todos os povos para essa guerra não é uma nação, mas é o próprio diabo. Por que eu estou fazendo essas considerações antes de lermos a profecia de Gog e Magog? Porque já existem pessoas tentando dar interpretação à profecia de Gog e Magog. E antes de eu ler a profecia, eu já vou mostrar para você que são interpretações errôneas. Por quê? Existe uma interpretação que ficou muito famosa nos últimos dias de que Magog significaria Rússia. E que seria a Rússia começando uma guerra contra a Ucrânia e que essa guerra contra a Ucrânia iria virar uma guerra mundial e não sei o quê. Realmente, a Rússia tem o seu papel na profecia, mas não tem nada a ver com Gog e Magog. Primeiro porque as conclusões que se chegam é por uma confusão que se fazem do hebraico para a língua do latim. Então, pega-se a raiz hebraica de Magog e dizem que a raiz de Magog é a mesma raiz da palavra Rússia. Então já começa essa confusão. Pega uma raiz de uma palavra, de um idioma,
e mistura com a raiz de outra palavra de outro idioma. Por que eu falo que a gente desconsidera isso? Porque é como se eu tentasse fazer uma interpretação de uma palavra em português utilizando uma raiz em inglês. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. E pior, se Magog em hebraico significasse Rússia, em latim, em japonês, em mandarim, seja lá o que for, tudo bem. Mas nem isso. Porque a raiz de Magog no hebraico, para o latim, só tem o rus. Rus. É só o início da palavra. Nem é a palavra toda. Então, sobre essa base que se fala assim, olha, porque Magog significa Rússia. Não significa. Não significa. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós vimos que a referência de Magog aqui diz respeito à extensão de toda a terra e não de uma única nação. Terceiro, quem reúne todos os povos para essa batalha é o diabo e não um presidente, não uma nação em especial. Então essa interpretação de que, olha, seria a Rússia simplesmente não encaixa. Nesse momento da história não encaixa. Quarto ponto, muitos fazem a leitura da profecia de Gog e Magog, que nós já iremos ler, e fala assim, olha, tá vendo? É para os nossos dias. E você já viu que a essência da profecia de Gog e Magog, ela encerra-se depois dos 1000 anos. Ou seja, ela não traz aplicação conforme muitos estão fazendo. E quem tenta dar a interpretação da profecia de Gog e Magog, lê só aquela profecia e faz muita confusão. Nem leva em conta o que é dito aqui no livro do Apocalipse. Então, compreendendo tudo isso e lendo o que o livro do Apocalipse descreveu a respeito dessa profecia, que se tratava do diabo reunindo as nações para se levantar contra a cidade santa que descia do céu, sobre esse contexto, vamos ler então a profecia de Gog e Magog e ver se ela confirma essa narrativa do livro do Apocalipse, essa visão de João. E aí você pode ir para o livro do profeta Ezequiel. Nós vamos para o capítulo 38. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 38. Aqui nós já começamos com uma narrativa bem específica. Ela diz assim: Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Então presta atenção. Nós não estamos falando só de uma terra, nós estamos falando de um personagem, Gog, terra de Magog. Em outras palavras, nós estamos falando de um personagem de uma terra que pertence a ele. Mas que personagem é esse? Lá no livro do Apocalipse, fala que quem é esse personagem, que reúne todos aqueles que é seu nos 4 cantos da terra, é o próprio diabo. Mas vamos ver se a profecia faz sentido. Quando nós lemos a partir do verso 7, agora nós vamos descobrir que a profecia de Gog e Magog, ela tem 2 fases. 2 fases. Curiosamente, ela tem uma fase no início do milênio e uma fase no final do milênio, que é aquela fase que nós lemos lá no livro do Apocalipse. Mas presta atenção, olha o que é dito aqui. No verso 7, e lembra que nós vimos que nos finais do tempo cairão pragas e que numa dessas pragas o rio Eufrates se seca simbologicamente, nós já fizemos esse estudo aqui também, e agora o diabo reúne os reis do Ocidente, os reis do Oriente, os reis de toda a terra, a fim de batalhar contra os salvos, perseguirem os salvos, até que cai a última praga, que é a chuva de pedras sobre todos os ímpios, que é o momento em que Jesus volta. Lembra-se disso, né? Então, olha o que é dito aqui a partir do verso 7.
Prepara-te, isso falando para Gog, para o diabo. Prepara-te, sim, dispõe-te tu e todas as tuas multidões que se reuniram a ti, a servir-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado, e no fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que sempre estavam desolados. Aqui está falando dos salvos. Os salvos tiveram a sua terra desolada. Os salvos perderam as suas terras por causa proveniente do tempo de angústia, da marca da besta, não poder nem comprar nem vender. Eles perderam tudo isso. E ele está falando, olha, agora você vai se levantar, congregar contra esses. E aí continua dizendo, aquela terra foi tirada dentre os povos. Ou seja, o local de habitação dos salvos, nesse período de angústia, no último momento, quando as pragas estão caindo, foi tirado. Jesus falou em Mateus 24, olha, quando chegar o momento, quando vocês verem a abominação desoladora que está no lugar santo, fujam, deixe suas coisas, não volte para trás nem para pegar sua roupa. E aqui, agora, a profecia está falando a respeito disso. Esses povos perderam suas terras. Eles perderam. Verso 9. Então subirás tu e todas as tuas tropas. Lembra lá das pragas, do momento em que a besta, movida pelo diabo, vai reunir a todos para se levantar contra os santos do Senhor, isso já nas últimas pragas, no último momento. Então subirás tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo, e virás como uma tempestade, e serão como uma nuvem para cobrir a terra. Ou seja, é sobre o planeta inteiro eles estarão perseguindo os salvos. Verso 10. Assim diz o Senhor Deus, naquele dia, olha o que vai acontecer com o diabo. Ideias virão ao teu coração e conceberás um mau desígnio. Tu dirás em teu coração, eu subirei contra a terra das aldeias não muradas. Por que terras de aldeias não muradas? Porque o povo de Deus vai estar separado em pequenas famílias, como se fossem aldeias, espalhadas pelo mundo. E sem muro, porque eles não possuem terra, não possuem casas, eles estão agora foragidos do mundo, porque o diabo, os povos estarão perseguindo esses que não estão recebendo as pragas. E então ele dirá no coração, subirei contra esses, e eu virei contra os que estão em repouso. Por que repouso? Porque descanso há para nós, os salvos, que estivermos em Deus. E ele virá contra esses, contra os que habitam seguro. Todos eles habitarão sem muro, e não tem ferrolho nem portas. É aquilo que Jesus falou do fugir. Não há portas, não há muros, mas estaremos seguros porque estaremos sendo guardados por Deus. E dirá ainda, o diabo em seu coração, eu tomarei o despojo, arrebatarei a presa e tornarei a minha mão contra as terras desertas, que agora se habitam contra o povo, que se ajuntou dentre as nações, que tem gado e possessões e habita no meio da terra. Ou seja, o diabo, ele simplesmente, em um determinado momento das pragas, que é quando agora se congrega todos os reis da face da terra para batalhar contra o Cordeiro, contra os salvos do Senhor, eis que nesse momento o diabo vai olhar e vai dizer, eu vou destruir todos, eu vou pegar todas essas presas, os despojos, os bens, tudo iremos destruir. Isso é o que o diabo intenta no meio das pragas para o fim. Por isso que eu falei que essa profecia de Gog e Magog ela vai ter duas partes. Essa primeira parte ela vai dar base para a segunda, daquela depois dos 1000 anos. Olha por quê. Porque diz assim, agora a partir do verso
do verso 18. É o verso 18? Pode ser do verso 18. Diz assim: naquele dia, porém, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, não é a terra de Israel que hoje você conhece, que faz visita com a Cisjordânia e tal, não. Terra de Israel é a terra onde tiver alguém, um herdeiro desta herança, desta promessa, de ser possessor de uma terra que Deus dará, uma nova terra, não essa de hoje. Diz o Senhor Deus: a minha indignação será despertada, e no meu zelo e no meu fogo do meu furor, eu digo que naquele dia haverá um grande tremor na terra de Israel. E aí, no verso 21 diz assim: eu chamarei contra ele a espada, sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu irmão. Também executarei juízos contra ele por meio de pestes, ou seja, pragas, de sangue, lembra? Sangue nas águas, dos mares, dos rios, as fontes, tudo. Chuva inundante de grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre eles. Note que a destruição de Gog e da sua terra, do seu reino, chamado aqui de Magog, ele simplesmente será destruído com as pragas, o juízo de Deus que será derramado sobre o povo. É o que está dizendo aqui na primeira parte. Aí talvez você pense assim: tá, Diego, então quer dizer que Gog e Magog, a primeira parte dela está dizendo isso, o momento em que o diabo se manifesta no mundo por meio da besta, né, do falso profeta, que a gente já sabe que trata-se de um líder mundial, que trata-se de uma igreja, e por meio disso ele vai perseguir, ele vai buscar destruir os salvos, conforme a profecia diz. Tá, Diego, mas lá em Apocalipse isso acontece depois do milênio. Como é que a gente alinha tudo isso? Aí a gente continua a leitura. Por quê? Porque aqui é dito no verso 22 que seria executado e todos eles seriam destruídos por meio das pragas. Certo, destruíram, morreram. Perfeito. Só que lá em Apocalipse fala que eles voltam à vida depois de 1000 anos. E aí, no capítulo 39, que é a sequência, ele continua assim no verso 1. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza contra Gog e dize: assim diz o Senhor Deus, eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Eu te farei retornar e te porei 6 anzóis. Presta atenção, eu te farei retornar. Eles haviam morrido. O diabo ficou na sepultura, preso lá, 1000 anos. Passados 1000 anos, lá em Apocalipse, fala que ele volta. Aqui, ele se levantou, ele perseguiu, caíram as pragas, destruíram, mataram. De repente, a profecia continua, dizendo Deus: eu te farei voltar. Ele tinha morrido, voltou. Igual lá no livro do Apocalipse, ele passou 1000 anos morto e ele voltou. Assim como todos os ímpios, como todos os povos. E aí a profecia continua. Te farei subir do extremo norte e te trarei aos montes de Israel. Quando fala que vai subir, vai trazer para o monte de Israel, lembra que lá em Apocalipse a cidade santa está descendo? E lá fala que eles se reúnem em volta do monte de Israel, da cidade santa de Deus? Então até aqui a profecia está casando certinho. E aí continua falando assim: eu tirarei o teu arco da tua mão esquerda e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Por que atirarei o teu arco e as tuas flechas? Lembra que lá em Apocalipse é dito que ele reúne as nações para uma guerra? Estão armados. E aqui Deus está falando assim: eu vou arrancar essas armas das tuas mãos. Mais uma vez, a profecia está casando perfeitamente. No verso 4 agora é dito assim: nos montes de Israel, ou seja, agora já se tornando, porque a cidade santa desceu,
certamente todos os montes da face da terra agora pertencem a Israel, a Nova Jerusalém, e ali ele cairá, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. Ou seja, ele não está sozinho, não é apenas ele que ressuscitou, todos os ímpios ressuscitaram, todos os povos ressuscitaram. As aves de rapina e as aves de toda espécie, aos animais do campo, te darei por pasto. Em campo aberto cairás, pois eu falei, diz o Senhor Deus. Lembra que lá, quando ele se reúne ao redor da cidade santa, do arraial dos santos, fogo desce do céu? Olha aqui. Enviarei um fogo sobre Magog e sobre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Pronto. Profecias se cruzaram com perfeição. Profecia de Ezequiel, de Gog e Magog, perfeitamente, sob medida, alinhado com as profecias do livro do Apocalipse, sem nenhuma observação. Perfeito. Do jeitinho que nós temos interpretado as profecias do Apocalipse, vem a profecia do profeta Ezequiel e se encaixa perfeitamente. Só que a profecia aqui de Ezequiel, ela traz mais detalhes, ela trouxe mais detalhes. Ela deixou bem evidente algo que no livro do Apocalipse também ficou evidente, mas alguns podem não ter notado, que todas essas ações dos últimos momentos é coordenadas pelo próprio diabo. E o próprio diabo coordena isso, ele faz todas essas coisas, mas ele é destruído. O tempo dele passa, ele acaba, ele é destruído de fato. E agora, nós temos um outro problema, porque no finalzinho do verso nós vimos um tal de lago de fogo e enxofre, que se atormenta para todo sempre. Só que a profecia de Gog e Magog, ela não acaba aqui, ó, nesse fogo que desceu do céu. Ela explica o que seria esse lago. E eu estou olhando aqui, está dando 30 minutos já de vídeo. Eu vou explicar isso a respeito do inferno, do vale de Amangog. Eu vou explicar num próximo vídeo. Porque aí nós vamos poder terminar o capítulo 20, de fato, do livro do Apocalipse, falando sobre o juízo, falando sobre o inferno, né, que muitos acreditam, do lago de fogo e enxofre e do vale de Amangog, que é o término da profecia de Gog e Magog lá de Ezequiel. E eu já falei para você, profecias, a Bíblia, você não interpreta ela isoladamente. Ela tem vários textos, várias profecias que se alinham. Então, quando nós fazemos uma interpretação, ela tem que estar alinhada com toda a Bíblia. Muitos acreditam na existência de um inferno por um verso, por uma parábola, por uma cultura, mas a Bíblia, ela precisa estar alinhada. Tudo isso precisa estar alinhado. E no nosso próximo estudo, eu vou pegar esse verso 10, nós podemos ler o verso 10 e terminar. Porque os últimos versos, inclusive do capítulo 20, fala assim: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, no próximo estudo nós vamos falar de inferno, lago de fogo e enxofre, vale de Amangog, tormento eterno. Então se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, já curta esse vídeo, ajuda muito a engajar. Se você puder se tornar membro do canal, isso vai ser maravilhoso. E ao se inscrever, ative o sininho para você não perder a notificação de quando esse próximo vídeo vai entrar no ar. Tá bom? Eu espero que Deus te abençoe, conceda a você um ótimo restante de dia e nós nos encontraremos num próximo vídeo. Até mais, família.